Já. Então, gente, boa noite a todos, né? Queria agradecer a presença de todos hoje, né? Obrigado por esses últimos dias. Eu sei que foram muito proveitosos. Alguns aqui, né, nos acompanharam desde o início, são presentes em todos os momentos, né? Isso pra gente é muito gratificante, de verdade. E acabou que o Conecta realmente nos conectou, né? Não só com os associados do nosso distrito, mas com outros de vários distritos. Isso é muito bacana, essa interação e essa troca que a gente está tendo, os debates também. Então, a gente fica realmente com um sentimento de dever cumprido, né? Então, hoje é um dia muito especial para mim também. A gente vai ter 2 convidados incríveis. Eu acredito que vocês vão amar cada um deles. Tanto que a nossa dinâmica hoje foi justamente de alterar o horário, né, para não ser concomitante, para que todos pudessem aproveitar e estar presente nos 2 treinamentos, que vão agregar muito, são de extrema importância para os associados, para os clubes, né, dentro da realidade do nosso distrito e de tantos outros, né. Questão de DQA e imagem pública são 2 pontos que impactam bastante. Então, a gente trouxe convidados incríveis hoje, né, vão trazer toda a experiência deles, eu acredito que vão adorar, né. E claro que a gente vai começar com o lindo do Jaime, né, que já está aí entre a gente. E então a gente vai ter um dia, uma noite muito boa, muito gostosa. Eu espero que todos vocês possam aproveitar, que os debates sejam interessantes também. E qualquer dúvida, qualquer coisa, gente, não deixem de falar, tá bom? Então, beijo. Obrigado, Bruna. Sempre inspirando o distrito aí, né? E reforçando que o pessoal que já está procurando saber sobre os fundos da Bruna, a gente vai montar um treinamento só para fazer os fundos iguais os da Bruna. Exato. Na verdade, Marcela, a gente vai estar disponibilizando fundos na nossa lojinha do 4530, tá? Temáticos. Eu vou fazer um com a paçoca aqui no ombro, entendeu? Vai ser uma coisa fofa. Vamos rentabilizar. Perfeito. Perfeito. Só lembrar, como a Bruna bem destacou, hoje a gente não vai fazer as salas simultâneas para que todos tenham a oportunidade de assistir os treinamentos. Hoje realmente foi um dia especial, vai ser um dia especial pelos convidados que conseguimos trazer. E lembrar a todos que amanhã tem a primeira fase do concurso distrital de oratória e será transmitido pelo YouTube do Distrito 4530. Então sigam lá no YouTube para receber a notificação amanhã. Acompanhe, participem, vai ser muito interessante ter essa nova experiência em um concurso online de oratória. Lembrando que hoje a gente vai ter um webinário desvendando a Fundação Rotária e treinamentos de imagem pública e DQA. Para o nosso primeiro momento, o nosso webinário, nós vamos ter o Jaime de Carvalho Costa Neto. Ele tem 32 anos, é advogado e é membro da família Rotária desde 2004. Foi rotaractiano associado ao Rotaract Clube de Pau dos Ferros e fundador do Rotaract Clube Universitários Natal Sul, para quem se lembra ontem, é o clube do Julian, onde manteve-se associado por 7 anos. Em 2014, ele ingressou no Rotary Clube de Pau dos Ferros e foi presidente nos anos Rotário 2014, 2015, 2015, 2016 e eleito para exercício da presidência no ano Rotário 2020, 2021. Foi governador assistente do Distrito 4500 nos anos Rotários 2015, 2016 e 2018, 2019. Atualmente, ele é coordenador distrital das Bolsas Rotary pela Paz e consultor do CADRE distrital. E no ano Rotário vindouro, será chairman do programa Interact no Distrito 4500. Jaime, é um prazer tê-lo aqui. O nosso público é composto de rotaractianos e inclusive alguns rotarianos que nos visitam do Distrito 4530 e de outros distritos que vieram aqui aprender um pouco com a sua experiência. O espaço é todo seu. Seja muito bem-vindo. Olá, companheiro. Exatamente. Então, gostaria de iniciar agradecendo a companheira Bruna pela oportunidade. Agradecer também a Matheus, né, que fez essa indicação. Não sou tudo isso que ele fala, mas estamos aqui para tentar contribuir, colaborar com esse distrito já tão querido
E hoje nós vamos tratar, vou dispensar apresentações, porque o companheiro já fez a leitura do currículo rotário. Então, nós vamos começar, o tempo é curto, tratar sobre a Fundação Rotária, né? A Fundação Rotária, que é esse calo no pé do rotaractiano, que é esse enigma a ser desvendado, porque nós, rotaractianos, não fomos treinados para atuarmos junto à Fundação Rotária. Inclusive, existem inúmeras limitações em relação à participação do Rotaract nos programas da Fundação Rotária. Mas, aos poucos, principalmente agora com o Elevate Rotaract, eu acredito que o Rotary está propenso a abrir mais as portas, a dar mais acesso ainda ao Rotaract, para que nós possamos trabalhar a Fundação Rotária. Então, gostaria que compartilhassem, por gentileza, a apresentação. Vou pedindo para passar, certo? Os slides. Certo, só um minutinho, a gente está terminando de abrir aqui. Aproveitar enquanto você compartilha para mandar um beijo para o pessoal do Rotaract de Araguaína. Alguns eu conheci no fim do ano, pessoal super legal. Janine, Bárbara, Léo, Diego, quem mais? Gabi, enfim, todo mundo. Um abraço aí para todo mundo. Se não falar César, eu vou ficar ofendido. César, desculpa, César. Pessoas maravilhosas, saudades de vocês. A Mônica também, espero conhecê-la. Vamos lá, gente. Tratar sobre a Fundação Rotária é tratar sobre uma... né? Vocês vão ver que a Fundação Rotária ela exige um pouco de leitura, exige um pouco mais de experiência, de participação em seminários distritais. Vocês vão entender que realmente é algo que, aos poucos, é que a gente vai compreendendo um pouco melhor, certo? Pode passar. Então, a Fundação Rotária, gente, ela é uma fundação, obviamente, do Rotary Internacional, com CNPJ próprio, com personalidade jurídica própria, e ela tem a missão de capacitar os rotarianos para promoverem o bem no mundo, certo? Em linhas gerais, a missão é promover o bem, a paz e a compreensão mundial. Desculpa, nossa, sem querer. Então, assim, são iniciativas enormes, são ações que são financiadas por subsídios, e vocês vão entender um pouco à frente como é que ocorre esse financiamento, certo? Nós, nos nossos clubes, através dos projetos humanitários, nós costumamos realizar projetos locais e, em parceria, às vezes, alguns projetos internacionais. Mas a Fundação Rotária, ela nos oportuniza esses projetos vultuosos, esses projetos grandes que podem ser financiados. Então, ela recebe essas doações de rotarianos e não rotarianos e ela transforma isso em projetos que são extremamente significativos para a humanidade. Vou passar. Então, assim, nossa Fundação Rotária, ela é única. Vocês podem perguntar, por que a Fundação Rotária é única? Existem tantas fundações no mundo, tantas organizações, mas por quê? Primeiro, porque é uma organização que ela rompe as barreiras do rotarismo, né? O rotariano ele faz as suas contribuições, mas inúmeras outras instituições estão engajadas em todos os propósitos que a Fundação Rotária protagoniza. Também a Fundação Rotária faz parte de 1% das empresas que são conhecidas, né? Empresas sem fins lucrativos, instituições sem fins lucrativos, que têm a melhor avaliação de desempenho em relação à sua administração, a administração dos seus recursos. Então, é certificada por organizações independentes de avaliação nos Estados Unidos. Então, a Fundação Rotária realmente é segura. O que a gente envia para a Fundação Rotária, tudo aquilo que a gente capta e destina à Fundação Rotária, a gente pode ter certeza que vai ter um destino certo e que, enfim, é uma organização extremamente bem conceituada. Pode passar. A Fundação Rotária, gente, ela trabalha com um direcionamento, certo? Um direcionamento em cima de áreas de enfoque. Nós sabemos que nós podemos atuar nos mais diversos projetos, nas mais diversas áreas. Mas o Rotary,
há cerca de 10 anos, começou a trabalhar essas áreas de enfoque para que a gente possa ter esse direcionamento. Então, quais são as 6 áreas de enfoque? Todo rotariano, todo rotaractiano precisa ter isso em mente. A primeira, paz e prevenção, resolução de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, recursos hídricos e saneamento, saúde materno-infantil, educação básica e alfabetização, desenvolvimento econômico e comunitário. Vocês podem ver, se vocês acessarem o My Rotary, vocês vão encontrar inúmeros materiais preparados pelo RI, inclusive na central de capacitação. Não sei se vocês têm acesso à central ou se já tiveram dando uma olhadinha nos cursos, mas a central de capacitação, ela trata especificamente sobre cada uma dessas áreas. Como é que a gente pode trabalhar essas áreas, tanto em projetos humanitários, como através dos subsídios da Fundação Rotária. Então, assim, já deixo a primeira dica, que vocês entrem no site do My Rotary, e procurem a central de capacitação, porque lá tem materiais fantásticos, certo? Pode passar. E aí, gente, vocês podem perguntar, como é que a gente faz uma doação à Fundação Rotária? Quando a gente faz uma doação, a gente faz como? Faz pela internet? Faz entregando ao escritório do RI no Brasil? Como é que a gente operacionaliza isso? Primeiro, nós precisamos entender para qual fundo as nossas doações serão destinadas, certo? A Fundação Rotária, ela já foi muito complexa. Existiam inúmeros fundos. Mas, recentemente, há cerca de 5 anos, ela minimizou isso, ela diminuiu e transformou em 3 fundos específicos. O primeiro é o Fundo Polio Plus. Esse Fundo Polio Plus ele já é autoexplicativo, acho que é o carro-chefe do Rotary, é a campanha mais trabalhada pelo Rotary Internacional, que é a eliminação da polio. Então, você pode destinar a sua doação para o Fundo Polio Plus. Existe o fundo anual, e esse fundo anual é para apoiar as ações atuais, as ações de hoje. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco melhor. E existe também o fundo de dotação. Por que esse fundo de dotação? Esse fundo de dotação ele ajuda a assegurar a perpetuação das ações da Fundação Rotária. Ou seja, ele é um fundo específico, você pode fazer a doação para esse fundo e ele vai garantir o futuro da nossa fundação. Pode passar. Então, a gente vai tratar primeiro sobre a polio, certo? Programa Polio Plus. Vou tentar ser bem rápido nisso aqui, porque eu acredito, pode passar, porque eu acredito que já é algo de conhecimento de todos. Mas, assim, o programa Polio Plus, ele foi criado para tentar acabar, né, eliminar do mundo uma grande doença que é semelhante, inclusive, nas suas proporções, a que nós estamos vivendo atualmente, o coronavírus, né? Uma grande pandemia que causa problemas terríveis, como, por exemplo, a paralisia infantil, né? Um polivírus, é um vírus que vai acarretar inúmeras doenças e pode acarretar paralisia irreversível, vocês estão vendo aí essa imagem, afeta as crianças principalmente, é por isso que as campanhas de vacinação, elas são destinadas, em especial, no Brasil principalmente, para crianças até 5 anos de idade. E essa prevenção, hoje, ela pode ser feita através de vacinas, né? Quando esse vírus acabou se espalhando pelo mundo, existia uma incerteza tal qual a que nós vivemos atualmente. E o Rotary Internacional, em parceria com inúmeras outras instituições, organizações mundiais, conseguiu protagonizar esse programa de prevenção à doença, de vacinação dessas crianças, e hoje o Rotary Internacional, sem dúvida nenhuma, colhe esses frutos, certo? Pode passar. Pode passar. Vou tentar ser rápido nisso aí. Aí nós temos uma foto. Pode voltar um pouquinho. Aí nós temos uma foto de... Voltando. Tá avançando aí. Volta só um pouquinho, por gentileza. Um pouco, o outro. Pronto, gente. Essa foto eu coloquei porque
eu acredito que a gente vai se identificar muito com o atual momento. Esses aí eram respiradores, pulmões de aço, certo? Em um hospital de Los Angeles na década de 50, e essas são crianças que estão entubadas em virtude do polivírus. Então, realmente, o Rotary está de parabéns por, ao longo desses anos, desde 1979, ter protagonizado essa campanha internacional que traz resultados tão fantásticos. Pode passar. Essa aí, gente, volta um pouquinho. Essa aí é uma fila, certo? No primeiro ano em que foi descoberta a vacina para a erradicação da poliomielite. Vocês podem ver aí que, inclusive, no cartaz, aí abaixo fala sobre a polio, né? Pode passar. Esse aí é um panorama, certo, internacional, de 1988, onde a polio era endêmica. Vocês podem ver que na África, boa parte da Ásia, alguns países europeus e principalmente na América Latina, essa doença era muito forte, era uma grande endemia e, graças a Deus, isso conseguiu ser reduzido bastante. Na próxima foto a gente tem, pode passar, a gente tem um panorama atual em que apenas 3 países continuam endêmicos, né? Então, em 2017, para vocês terem noção, apenas 22 casos de polio foram registrados no mundo. Então, é uma conquista extraordinária. Pode passar. Algumas organizações entraram junto com o Rotary nessa, né? A Fundação Bill e Melinda Gates, inclusive a Fundação Bill e Melinda Gates, ela propôs um desafio ao Rotary Internacional desde 2007. Como é esse desafio? Cada dólar rotário doado por um rotariano ou não rotariano para o Fundo Polio Plus, eles dobram essa doação. Então, se por acaso nós conseguirmos $50 mil, digamos assim, acredito que com certeza é bem mais que isso, mas $50 mil de doação, a Fundação Bill e Melinda Gates doa $100 mil. Então, nós temos também o apoio da Unicef, nós temos o apoio da ONU, nós temos o apoio também do Centro Norte-Americano de Controle e Prevenção de Doenças, que é o CDC. Enfim, é um projeto, é um programa internacional de envolvimento de organizações extremamente sérias, assim como o Rotary, e que resultam nesse panorama que a gente vê atualmente de 22 casos, e, se Deus quiser, muito brevemente, no extermínio desse vírus da humanidade. Inclusive, se isso acontecer, o Rotary ajudará, contribuirá para que seja erradicada a segunda doença da humanidade. Muitas doenças ainda existem, né? Aquelas mais antigas, mas elas ainda existem em alguns pontos da humanidade. E se a gente conseguir erradicar a poliomielite, apenas a varíola e a polio serão exterminadas definitivamente da humanidade. Pode passar. Foram criados dias nacionais de imunização. Esse aí é o exemplo da Índia, né? Com inúmeros voluntários, milhões de doses que foram distribuídas. As vacinas eram destinadas às casas das crianças. E tudo isso foi possível através da contribuição do Rotary para as pesquisas junto à OMS e para também conseguir disseminar essas vacinas em países em que era cada vez mais difícil, né? Pelas suas situações políticas, pelas guerras. Então, a Índia é um exemplo que acabou repercutindo para toda a humanidade. Criou esse Dia Nacional de Imunização, inclusive serviu de modelo para o processo de imunização em todos os países da humanidade, não apenas do polivírus, mas de qualquer outra doença que exija a imunização. Pode passar. Aí nós temos uma frase de Bill Gates, como eu falei há pouco, a Fundação Bill e Melinda Gates é um grande apoiador, e ele diz que o Rotary é o coração e a alma dos empenhos de erradicação da polio. Nós sabemos que hoje os países, os ministérios da saúde de todos os países já entram com
uma ajuda muito grande para a aquisição dessas vacinas, mas o Rotary ele é muito importante porque ele chega onde os governos não apoiam, ele chega nos países que estão vivenciando guerras, conflitos. Então, realmente, para erradicar, nós precisamos continuar contribuindo com o Fundo Polio Plus. Pode passar. Já falei sobre isso, né? O Rotary promete esse mundo livre da polio. Já foram investidos mais de 1,7 bilhão comprometidos nesse programa, nesse grande envolvimento internacional, né? E mais de 8 bilhões já foram arrecadados junto ao setor público. Como eu falei antes, já existia todo o envolvimento. Depois que o Rotary se envolveu, o setor público também chegou junto e somou a essa campanha internacional. Pode passar. Só alguns números a apresentar aqui. 17,4 milhões de casos foram evitados, 1,5 milhão de vidas salvas, 20 milhões de voluntários e 2,5 bilhões de crianças imunizadas. Então, assim, gente, é para a gente ter muito orgulho do Rotary, é para a gente compreender a nossa Fundação Rotary como algo gigantesco, porque através dessas doações, através do nosso empenho, através da propagação que o Rotary dá a programas como esse, que a gente consegue fazer o bem à humanidade, e é exatamente isso, remeto ao início da apresentação. É essa a missão da Fundação Rotary, fazer bem ao mundo. E aí a gente vai falar, pode passar, sobre financiamento e captação de recursos da Fundação Rotary. Como é que isso se processa, certo? Já falei um pouco aqui sobre o Fundo Polio Plus, não vou ser redundante, certo? Pode passar. E agora eu vou tratar sobre os fundos que são talvez mais difíceis de serem compreendidos, certo? Primeiro vou tratar sobre o fundo de dotação. Como é que funciona esse fundo de dotação, certo? Digamos que o meu clube de Rotaract, ele queira fazer uma doação à Fundação Rotária e eu escolhi o fundo de dotação. Então, eu vou remeter essa doação ao fundo de dotação e ele não vai se voltar aos distritos, ele não vai retornar aos distritos nem aos clubes para que possam desenvolver projetos imediatos. Esse dinheiro ele vai ficar rentabilizando, né? A Fundação Rotária faz investimentos financeiros para que ele possa se multiplicar e ele possa garantir a perpetuação dessa fundação. O porquê disso, gente? Nós sabemos que existem inúmeras tarifas cambiais, nós sabemos que existem inúmeros custos administrativos para que você possa fazer transferência de valores de um país para o outro. Existem também outras questões que são levadas em consideração, como, por exemplo, o mundo em guerra, como, por exemplo, o mundo passando por uma pandemia como essa, em que a Fundação Rotária ela deixa praticamente de receber os seus recursos. As pessoas doam muito menos em um período como esse, até porque nós estamos muito direcionados às doações locais, à solidariedade com o próximo, que está ali ao nosso lado e que a gente está vendo o sofrimento das pessoas. Então, nesse período, o que mantém a Fundação Rotária, o que mantém os funcionários da Fundação Rotária, é o fundo de dotação. Então, é importante que a gente entenda que o fundo de dotação ele é determinante, ele é vital para a Fundação Rotária. Certo? Pode passar. Então, as contribuições elas não são gastas, já falei, são investidas. Ao contribuir, o doador tem a certeza de que sua contribuição ajudará pessoas para várias gerações, né? Mantém essa perpetuação. A receita é obtida com os investimentos financeiros e o impacto é a longo prazo. Pode passar. E aí vem o fundo anual. Hoje em dia, os governadores de Rotary, principalmente, eles têm incentivado muito aos clubes rotários, ao Rotaract, ao Interact, a direcionar suas doações ao fundo anual. Por quê? Porque o fundo anual, ele possibilita que essas verbas, esse dinheiro que foi doado, ele seja creditado, primeiro, em nome do clube do doador. Então, você fica lá, você pode fazer uma doação individual, mas ela também é creditada ao seu clube, e ela conta para as metas do clube. Quem é rotariano sabe que anualmente a gente precisa entrar no My Rotary
e entrar em uma área específica chamada Rotary Club Central. E nesse Rotary Club Central são cadastradas as metas de doação do clube para a Fundação Rotária. Então, sempre que são creditadas essas doações em nome do clube ou mesmo de um associado rotariano, isso conta para o clube e conta também para o alcance dessas metas. E o principal, essas doações, elas geram a verba para o fundo distrital. A gente vai falar um pouquinho sobre o fundo distrital e vocês vão entender a importância desse fundo distrital. Pode passar. E aí, por que a importância, o porquê da existência desse fundo distrital e por que é tão importante que a gente compreenda a necessidade da doação ao fundo anual. O fundo anual, toda doação ao fundo anual, ele passa pelo processamento do sistema Share. O sistema Share é um sistema que faz com que as doações que são feitas em uma gestão, em um ano rotário, eles recebam um processamento, um investimento de 3 anos rotários e lá na frente, uma parte dele é investido para o distrito, é devolvido ao distrito e a outra parte fica para o Fundo Mundial. Acredito que no próximo slide a gente vai poder ter uma percepção melhor. Pode passar o slide. Está muito pequenininho aqui, eu não vou conseguir enxergar, mas enfim. Vou dar um exemplo prático e eu acredito que através do exemplo prático vocês vão conseguir compreender melhor, certo? A doação é feita. Digamos que o Rotaract Clube de Araguaína, Lago Sul, faz uma doação de $1.000 rotários, certo? Quando você faz essa doação ao fundo anual, essa doação ela entra no processamento do sistema Share. E esse processamento ele vai garantir que a gente só vai utilizar esse recurso daqui a 3 anos. Por que isso? Porque nesse processamento desse sistema Share, mais recursos são adicionados àquela doação. E aí ajuda a cobrir as despesas administrativas. Por exemplo, a devolução desses valores, de 50% desses valores aos distritos, e também quando esses valores são enviados para os subsídios distritais e globais. E a gente vai falar daqui a pouco sobre esses subsídios. Então, de forma prática, você doa, passe para o próximo slide, que ele é mais didático ainda. Você doa, digamos, $1.000 na gestão 2016-2017, certo? E aí vai passar 3 anos até que os fundos sejam gastos. Então, vocês estão vendo aí, é bem fácil a compreensão. Fez a doação ao fundo anual, ele vai processar no sistema Share durante esses 3 anos. No terceiro ano, vai ser distribuído da seguinte forma. Subsídio, aliás, metade vai para o FIDUC, que é o Fundo Distrital de Utilização Controlada, e a outra metade vai para o Fundo Mundial. Passe o slide, que fica mais fácil ainda da gente entender no próximo passo. Aliás, não é aí. Mas deixa eu tentar explicar para vocês direitinho. Vou voltar àquele exemplo que eu tinha dito. Digamos que o Rotaract Clube de Araguaína, Lago Sul, faz uma doação de $1.000 rotários. E aí esses $1.000 rotários, eles vão processar durante esses 3 anos e chegou o ano em que nós vamos gastar esse dinheiro. Digamos que seja na gestão 2019 e 2020. Então, o governador do distrito, 4.530, ele vai receber metade desse valor no FIDUC, FDUC, Fundo Distrital de Utilização Controlada, certo? Ou seja, ele vai receber $500 no FIDUC. E os outros $500 vai para o Fundo Mundial. Esse Fundo Mundial, ele é responsável pela destinação desses valores para os subsídios globais e também para os subsídios distritais. A gente vai tratar um pouco sobre subsídios mais à frente, vocês vão entender melhor, mas, enfim, são destinados para que os clubes possam desenvolver os seus projetos, sejam projetos menores, sejam projetos maiores. Então, resumindo, o Fundo Mundial, o Fundo Anual, a doação ao Fundo Anual, ela retorna uma parte para o distrito e a outra parte, ela também retorna para os clubes através dos projetos, certo? Em resumo, é isso. Pode passar.
os clubes, quando doam ao fundo anual, eles recebem reconhecimentos do Rotary Internacional. Não vou me ater muito a isso, porque isso aqui é uma coisa mais voltada para os clubes de Rotary. 100% de doações à Fundação Rotária, quando todos os associados fazem doações, todos os rotarianos todos os anos, que é quando todos os rotarianos fazem doações de pelo menos $50. Maior per capita anual, maior contribuição anual per capita, isso é quando o clube no distrito alcança essa maior doação ao fundo anual por cabeça, né? 100% de companheiros por Harris é quando 100% dos associados do clube já doaram de uma vez só ou de forma acumulada pelo menos $1.000 à Fundação Rotária e 100% de membros da sociedade por Harris. Isso aí é quando os membros do clube, os associados do clube, já doaram acumuladamente mais de $10.000 à Fundação Rotária através do fundo anual. Então, isso não nos interessa tanto, porque é mais direcionado aos clubes de rota. Pode passar. E aí vem a grande questão. Como é que nós podemos utilizar esses recursos da Fundação Rotária? Até agora, a gente falou sobre os fundos, sobre o programa Polio Plus, sobre os 3 fundos, o fundo Polio Plus, o fundo anual e o fundo de dotações. Então, agora a gente vai aprender como é que a gente gasta esse dinheiro, em que esses valores são investidos. São investidos através de subsídios que são fornecidos aos distritos e também aos clubes. Os subsídios distritais e os subsídios globais. Pode passar. Os subsídios distritais, gente, eles normalmente o valor sai do FIDUC. Lembra que eu falei lá que 50% da doação ao fundo anual retorna 3 anos depois, 50% para o FIDUC? Então, desse valor que o distrito tem disponível, ele pode lançar um edital de subsídios distritais. O que são esses subsídios distritais? São valores que são destinados aos clubes que se inscrevem, que inscrevem pequenos projetos de menor valor, que vão custar um pouco menos. Projetos são atividades locais, em regra são atividades locais, podem ser também atividades internacionais, mas em regra são atividades locais. São projetos que, em regra, também são de curto prazo, são realizados com prazo estabelecido para que ele seja concluído. Ele se alinha com a missão da Fundação Rotária. Então, assim, praticamente tudo se alinha à missão, que é fazer o bem ao mundo, e é um único subsídio por ano. Ou seja, o distrito recebe esse subsídio e ele pode partilhar para os clubes do distrito. Vou dar um exemplo simples para que vocês possam compreender. Digamos que todos os clubes do distrito 4.530 somados, certo? Somados, eles tenham contribuído à Fundação Rotária em 2016 e 2017, no fundo anual, $100.000, certo? Então, significa dizer que na gestão 19 e 20, o governador do distrito 4.530 vai receber $50.000 no FIDUC, certo? Desses $50.000, ele pode utilizar até 25% para os subsídios distritais. Aliás, até 50% do FIDUC, 25% do global, 50% do FIDUC. Ele pode utilizar para os subsídios distritais. Então, desses 50.000, ele pode utilizar 25.000 para os subsídios distritais. Então, o que é que ele pode fazer? Ele pode escolher um clube do distrito que vai realizar um projeto de $25.000, ou ele pode também lançar um edital para o distrito e os clubes, digamos, estabelecendo que cada projeto de subsídio distrital receberá um investimento da Fundação Rotária através do FIDUC de $2.500. Então, nesse caso, ele poderia ofertar para 10 projetos que o distrito também tem o direito de resolver se cada clube pode submeter mais de um projeto ou se cada clube só pode participar dessa seleção através de um projeto de subsídio distrital. Então, isso é algo que compete ao governador do distrito. Obviamente que seguindo as regras, seguindo tudo direitinho que preconiza a Fundação Rotária, certo?
Pode passar. Pode passar, aí é uma foto ilustrativa. E existem também, gente, os subsídios globais. Esses subsídios globais, eles são mais complexos. Por quê? Porque um subsídio global, um projeto de subsídio global, quando você vai submeter à Fundação Rotária, ele tem o valor do projeto, ele tem que ser de pelo menos $30 mil. Então, não é qualquer projeto, é um projeto bem vultuoso, é um projeto bem expressivo. $30 mil no Brasil hoje significa mais de R$150 mil. Então, realmente, é um projeto de grande escala, é um projeto de longo prazo, que deve se perpetuar através da ajuda da comunidade, que exige resultados sustentáveis e mensuráveis. Quando a gente fala em sustentabilidade, nesse caso, dos subsídios globais, é de autossustentabilidade. Dos projetos, eles conseguirem se manter quando os recursos acabarem. Então, a gente faz esse investimento através dos subsídios globais, mas o projeto ele só é aprovado quando o Clube de Rotary ele comprova que esse projeto ele é autossustentável e ele vai dar continuidade quando os voluntários do Rotary deixarem de atuar, ou, enfim, existem algumas garantias, ou através de parcerias governamentais, ou de associações comunitárias, ou até mesmo através do treinamento dos membros da comunidade, mas é importante que haja a comprovação de que esse projeto é autossustentável para receber os subsídios globais. É extremamente importante, aliás, é determinante para receber um subsídio distrital que esse projeto ele se alinhe a uma área de enfoque do Rotary, aquelas 6 áreas de enfoque que a gente tratou no início da apresentação. É necessário que seja estabelecida uma parceria internacional. Então, assim, por isso, os rotaractianos acabam contribuindo muito para que seus clubes de Rotary consigam subsídios globais, porque nos nossos clubes de Rotaract nós temos muitas pessoas que sabem, por exemplo, falar outras línguas, falar o inglês, falar o espanhol, ou que já fizeram intercâmbios culturais, conhecem pessoas em outros países. Então, essa parceria internacional ela é determinante para que o subsídio global possa ser ofertado. E existe a equiparação do Fundo Mundial. Vocês lembram que eu falei um pouco antes, vou retomar, porque para ser gravado não é tão fácil. O fundo anual ele é dividido, né, 3 anos depois, para o FIDUC, que é o Fundo Distrital de Utilização Controlada, e para o Fundo Mundial. Então, chegou aqui a hora de falar sobre o Fundo Mundial. O Fundo Mundial, ele equipara as doações. Então, o que é que significa isso? Digamos que, sendo hipotético, nós vamos realizar um projeto e esse projeto vai ter um custo final de $30 mil, que é o mínimo que a Fundação Rotária permite para os projetos de subsídios globais. Então, desses $30 mil, 15 mil, eles devem ser conseguidos, eles devem ser levantados pelo clube anfitrião, clube proponente, em parceria com esse parceiro internacional. Foi bem redundante, né? Mas, enfim. Conseguindo essa outra parte do recurso com o parceiro internacional. Você pode perguntar, então quer dizer que meu clube precisa ter $7.500 para realizar esse projeto? Não necessariamente. Você tem que ter pelo menos uma pequena contrapartida e o clube internacional ou qualquer outro parceiro internacional pode entrar com todo o restante. Então, se eu tenho $15 mil rotários, a Fundação Rotária, através do Fundo Mundial, vai equiparar essa sua doação. Ou seja, ela também faz a doação de mais $15 mil. Certo? Pode passar o slide, que eu acredito que ainda tem mais alguma coisa sobre subsídios globais. Nossa, muito pequeno. Peraí, deixa eu ver se eu consigo... Aí, na verdade, são as fases do projeto, certo, gente? Não estou conseguindo ler, mas eu tenho mais ou menos decorado. Quais são as fases do projeto? Primeiro, você tem que saber, você tem que conhecer a comunidade, você tem que ir à comunidade, entender quais são as suas necessidades, compreender se ela, de fato, tem necessidade em relação àquilo que você está querendo propor, certo? Depois, você vai incentivar a participação das pessoas que estão envolvidas nessa comunidade, nos moradores. A comunidade, quando a gente fala, não necessariamente é um bairro, não necessariamente é uma comunidade especificamente. Pode ser um hospital, pode ser uma associação, enfim.
mas esse âmbito comunitário é compreendido como esse âmbito comunitário, é necessário que a gente interaja com essa comunidade e faça com que eles participem efetivamente do projeto. E compreendam que, como ele é autossustentável, ele precisa que essa manutenção, que essa continuidade seja dada pelos integrantes dessa comunidade. O terceiro passo é dar treinamento. Por que dar treinamento? Porque se nós queremos que esse projeto seja bem sucedido e se nós queremos a aprovação do relatório final da Fundação Rotária, nós precisamos que as pessoas compreendam todas as etapas desse projeto, que eles sejam treinados e que eles participem efetivamente desse trabalho, certo? Deixa eu voltar aqui. Adquirir recursos localmente. Nós podemos adquirir recursos, não necessariamente recursos logísticos, financeiros, mas também recursos humanos, é necessário. Buscar apoio na comunidade. Buscar apoio na comunidade pode ser através da direção do hospital que você está beneficiando, pode ser na comunidade específica, através dos líderes comunitários, pode ser através de políticos, através de prefeitos, de prefeituras que possam subsidiar esse trabalho, enfim. E, ao final, é necessária a avaliação desse sucesso. A Fundação Rotária, ela não libera os seus recursos se não forem cumpridas todas essas etapas. Precisa ter um tutor, precisa ter um rotariano responsável por esses projetos e precisa ter uma equipe dentro do clube que vá dar continuidade a cada um desses passos até essa fase final. Nós enviamos relatórios à Fundação Rotária acerca do sucesso desses projetos por anos após a realização, após a finalização da doação dos próprios rotarianos nesse projeto, certo? Pode passar. Os subsídios globais, eles podem financiar projetos humanitários. Preciso falar a vocês o que são projetos humanitários. Pode passar. Pode financiar equipes de formação profissional. Então, assim, o Rotary ele pode financiar, por exemplo, equipes que queiram estudar a erradicação de uma determinada doença. Pode financiar, por exemplo, jovens que querem fazer uma pós-graduação em outros países para trabalhar alguma das áreas de enfoque, como paz e resolução de conflitos, por exemplo. Enfim, também financia essas equipes de formação profissional. Pode passar. Os subsídios globais também financiam bolsas de estudo, certo? Passe, mais à frente a gente vai falar sobre o Centro dos Rotary, então não vou me ater a isso. E aí, agora, a gente vai tratar sobre os Centros Rotary pela Paz. Recapitulando, gente, só para, no final, eu vou falar mais sobre o Rotaract, vou tentar ser bem rápido agora, mas recapitulando um pouco, só para que vocês tenham um entendimento na hora que a gente for tratar sobre a atuação do Rotaract, nós podemos fazer doações a 3 fundos diferentes, Olho Plus, Fundo Anual, Fundo de Dotações, certo? E esses recursos, os recursos especificamente do Fundo Anual, eles podem chegar aos clubes através dos subsídios distritais, que vem através do Fundo Distrital de Utilização Controlada, o FIDUC, ou do Fundo Mundial, que esse Fundo Mundial pode ajudar a financiar projetos de subsídios globais, certo? Através dos subsídios distritais ou dos subsídios globais, essa Fundação Rotária instrumentaliza os seus projetos nas nossas comunidades. E aí a Fundação Rotária também tem um programa muito bacana que eu estou tendo a satisfação de coordenar hoje no meu distrito, que são os Centros Rotary pela Paz. Pode passar. Os Centros Rotary pela Paz, gente, são centros espalhados em todo o mundo. Nós temos 6 grandes universidades em vários países do mundo, na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos. E essas universidades, elas fecham uma parceria com a Fundação Rotária para que possam ofertar aperfeiçoamento profissional ou cursos de pós-graduação relacionadas à paz e resolução de conflitos, né? Então, as pessoas elas se inscrevem nos seus distritos. Se elas têm esse perfil, pode passar o slide que eu acredito que fala sobre o perfil dos candidatos à bolsa.
já falei sobre isso, pode passar. Aqui é um mapa falando onde estão essas universidades, são 6, certo? Pode passar. Então, tá aí os critérios de seleção. E aí vocês perguntam, o rotaractiano pode participar? Pode, o rotaractiano pode participar. Isso aí é uma coisa extremamente interessante para a carreira de um rotaractiano, certo? Então, os critérios: ser fluente em inglês, ter excelente habilidade de liderança, a maioria dos rotaractianos tem, demonstrar sério compromisso com a paz e resolução de conflitos. No caso, para o programa de mestrado, precisa ser um bacharel, né? Ter 3 anos de experiência profissional em período integral nessa área de paz e resolução de conflitos, e de preferência uma pessoa que domine o segundo idioma, né? Porque como você vai estudar em um outro país, você precisa ter um mínimo de domínio. E para o programa de aperfeiçoamento profissional, precisa ter um excelente histórico acadêmico e pelo menos 5 anos de experiência em tempo integral nessa área de paz e resolução de conflitos, certo? Os distritos, eles recebem as inscrições para as bolsas até dia 31 de maio. Então, nessa gestão já acabou, certo? Infelizmente, quem pôde se inscrever já se inscreveu, se inscreve pelo próprio site do Rotary, certo? E aí, os coordenadores das bolsas no distrito, eles vão receber as inscrições e eles vão dar o endosso. Por exemplo, eu recebi esse ano 5 candidatos do meu distrito à bolsa, certo? Então, eu li o histórico deles, eu li a explanação deles e eu informei ao Rotary Internacional que eu tinha interesse em trabalhar com esses candidatos, certo? Então, agora eu tenho até o fim dessa gestão, até o fim do mês de junho, para fazer uma entrevista com todos eles e informar o Rotary Internacional se eles estão aptos ou não a participarem dessa seleção. Então, assim, eu estimulo a todos vocês, quem tiver interesse. Muita gente aí arrasa no inglês, muita gente gosta de trabalhar nessa área. Se já tem algum tipo de experiência ou se tem interesse, começa a se aperfeiçoar nessa área. Começa a trabalhar com organismos internacionais, enfim, com empresas que trabalham com mediação de conflitos, ou até mesmo com a própria justiça. E aí, se Deus quiser, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, a gente, quem sabe, não se vê mais à frente nessas seleções das bolsas Rotary pela Paz, certo? Pode passar. Pode passar, já falei sobre isso. Gente, acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre os alumnis, né? Alumni no mundo, aí está falando sobre a presença desses alumnis no mundo, né? Os alumnis são ex-participantes de programas da Fundação Rotary. Então, o que é que o Rotary estimula? Se você já foi beneficiado pela Fundação Rotary, seja com a bolsa, seja participando do IGE, que é o intercâmbio de grupo de estudos, seja recebendo outra bolsa de estudos através dos subsídios globais, seja participando de um projeto humanitário financiado pelo Rotary, você é uma pessoa que foi beneficiada por um programa da Fundação Rotary, portanto, você é um aluno e você é uma pessoa que deve ser engajada nas atividades rotárias, certo? Quando a gente fala de alunos, existem alguns rotarianos que fazem uma extensão desse entendimento, que qualquer participante de programa do Rotary, ex-participante, seria um aluno. Então, teoricamente, um ex-rotaractiano, um ex-interaquiano, um ex-intercambista, seria um aluno. Então, por que foi criado esse Instituto do Aluno no Rotary? Porque o Rotary tem interesse em engajar essas pessoas, em trazer para dentro do Rotaract, em trazer para dentro do Interact, em trazer para dentro do Rotary, e fazer com que essas pessoas, através da nossa instituição, consigam reverter para a sociedade todo aquele ganho, todo aquele benefício que ele teve através do financiamento da Fundação Rotary, certo? Pode passar. Pronto, acabou. Então, gente, agora, só para finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre essa atuação da Fundação Rotária e sobre o trabalho que o Rotaract pode desenvolver. A gente não tinha como falar sobre como o Rotaract pode desenvolver essas atividades
sem antes expor como é que a Fundação Rotária funciona. Se vocês perguntarem, a Fundação Rotária é isso que você expôs hoje? Isso faz parte. A Fundação Rotária é muito complexa, a gente precisa de muita leitura, a gente precisa de muita participação em seminários para poder ter uma compreensão melhor acerca desse trabalho que é desenvolvido pela Fundação Rotária. Mas, se eu puder orientá-los ou sugerir trabalhos que o Rotaract possa fazer em relação à Fundação Rotária, vamos lá. Nós vamos começar com a parte de instrução. Vocês podem realizar seminários dentro dos clubes de vocês. Esses seminários podem ser continuados, ou seja, em uma semana o clube vai tratar sobre a história da Fundação Rotária, na outra sobre os subsídios, as formas de doações. Na semana seguinte vai tratar sobre cada subsídio, numa semana o distrital, na outra, aliás, uma semana o subsídio distrital, na outra o global. Pode tratar também sobre os fundos, pode fazer um trabalho dividindo o clube, por exemplo, em duplas, em trios, para que eles façam apresentações sobre a atuação do Rotary nas áreas de enfoque. Nós temos 6 áreas de enfoque, então isso pode ser muito trabalhado, isso pode ser muito bem explorado. O site do RI tem relatos, vídeos extraordinários sobre essas atividades que são desenvolvidas com base nessas áreas de enfoque. Então, assim, a parte de instrução ela é extremamente importante e pode ser muito bem trabalhada dentro de um clube de Rotaract. Aí você pode dizer, é muito chato ficar só fazendo seminário. Então, vamos fazer gincana? Por que a gente não junta os clubes da nossa área e não faz uma gincana da Fundação Rotária? Todo mundo faz esses seminários, em um determinado momento, a gente se junta e faz uma gincana. E essa gincana pode contar, inclusive, com doações de cada associado ou com inscrições. E essas inscrições elas podem ser revertidas para algum dos fundos da Fundação Rotária, certo? O que é que a gente pode fazer também, fora essa parte de instrução? A gente pode fazer um trabalho atrelado à imagem pública fantástico. Nós temos o programa Polio Cruz como o carro-chefe do Rotary. É a mola propulsora, digamos assim, das atividades rotárias em todo o mundo. Então, a gente pode fazer trabalhos muito bacanas de, por exemplo, fazer camisetas para o nosso distrito, para o nosso clube, da End Polio Now, fazer vídeos com a campanha do Falta Só Isso, conseguir, através de artistas locais das nossas cidades, que possam gravar vídeos de incentivo às doações à Fundação Rotária. Outra coisa que a gente pode trabalhar, que é muito importante, é a projeção do marco rotário e também do símbolo da campanha da End Polio Now em locais estratégicos da nossa cidade. Você pode fazer isso com um projetor, você pode fazer isso através de um banner em locais específicos, faixas, outdoors, enfim. Esse trabalho de divulgação das atividades da Fundação Rotária é muito bacana. Outra parte que os clubes de Rotaract podem atuar de forma bem específica é através da arrecadação. Existem inúmeras formas de arrecadar, e aí você tem que explicar às pessoas qual é a destinação dessa arrecadação, certo? O que é que vocês podem fazer? Não sei se nas cidades de vocês, a APAI, por exemplo, faz a coleta de alguns valores de doações em supermercados. Aqui no Nordeste isso é muito comum. Então, o que é que eles fazem? Eles preparam caixinhas e colocam nos caixas dos supermercados e fecham a parceria com esses supermercados para que todo troco as pessoas vão lá e façam essa contribuição. Então, essa é uma ideia que pode ser colocada em prática pelos clubes. Vocês podem estender essa ideia não apenas de supermercados, mas para outras empresas. Vocês podem trabalhar também junto com os Rotaries de vocês para conquistar empresas cidadãs. Isso aí a gente ia demorar um pouco mais para explicar, mas as empresas cidadãs são empresas que se prontificam a fazer uma doação anual de $1.000 à Fundação Rotária, e com essa doação eles recebem um selo que pode ser utilizado em todos os seus produtos, que há divulgação nos sites dos distritos rotários, nos sites dos clubes, nas conferências distritais, da participação dessas empresas. Então, hoje em dia, vocês sabem que as empresas se preocupam com essa responsabilidade social. Então, seria extremamente importante a adoção dessas empresas cidadãs nos distritos de vocês, e o Rotaract pode fechar essas parcerias. Vocês podem também estimular os rotarianos da cidade de vocês a atuarem com o seguro solidário. O que é o seguro solidário? Todo rotariano ou familiar de rotariano que tiver um carro segurado
em algumas empresas, como a Porto Seguro, como a Azul, 5% do valor daquele seguro, do valor da apólice, ele vai ser destinado para a Fundação Rotária, através do escritório do Rotary Internacional no Brasil. Então, assim, existem muitas formas de captação de recursos. Agora eu vou dar uma ideia para vocês de um projeto que foi desenvolvido no Distrito 4500. Eu acredito que já foi replicado para outros distritos e já faz alguns anos que a gente trabalha dessa forma. Nos últimos anos até que diminuiu um pouco, mas nós realizamos um desafio distrital da Fundação Rotária e esse desafio era relacionado à doação para o Fundo Polio Plus. O nome do projeto era... o Distrito 4500 é conhecido como Distrito Caloroso. Então, o nome do projeto era o Caloroso contra a Polio. Como era que funcionava? A representação distrital entregou, no início da gestão, cofres a todos os clubes. E os clubes teriam o compromisso de, até a CODIRC, ou seja, até a finalização da gestão, fazerem essa captação desses recursos para doação ao Fundo Polio Plus. Mas cada distrito pode pensar se, de repente, pode fazer a doação ao fundo anual, ao fundo de dotação, aí é de cada distrito, certo? E aí os clubes, obviamente, que não ficam sabendo que o outro clube arrecadou. Isso tudo corre em segredo durante todo o ano. Cada clube vai se esforçar, né, para desenvolver esse trabalho. E o diretor distrital de Fundação Rotária, ele recebe essas doações e contabiliza. Na conferência distrital, ele anuncia qual foi o clube que conseguiu a maior quantidade de doações. E todas as outras doações são, vou ser redundante se eu disser doadas, mas são destinadas ao clube que teve a maior arrecadação. Então, digamos que todo o distrito junto conseguiu $10.000, mas o clube que conseguiu a maior quantidade conseguiu $2.000. Então, ele vai ficar com todos os $10.000 para fazer a doação no nome do clube, em nome do clube, certo? O que é que isso gera de benefícios? O clube ele pode, por exemplo, premiar algumas pessoas com o prêmio Companheiro Paul Harris, que é um distintivozinho junto com a medalha. Inclusive, o companheiro Matheus Maia, ele tem 2 prêmios Companheiros Paul Harris que foram doados. E vocês podem fazer doações a pessoas do clube, a personalidades da cidade, a pessoas do distrito. Enfim, podem delegar quem vocês quiserem. Então, essa é só uma ideia de um envolvimento distrital em relação a essa campanha, certo? Outra coisa que vocês podem trabalhar nos clubes de vocês em relação a essa questão da Fundação Rotária é o suporte aos clubes de Rotary para que eles possam conseguir os subsídios, certo? Se vocês perguntarem, os clubes de Rotaract podem inscrever esses subsídios? Não, ainda não. Eu acredito que com o Elevate é possível que o Rotaract nos próximos anos vá protagonizar esse processo. Atualmente, não. Mas vocês podem ajudar o clube de Rotary de vocês, inclusive fazendo parte da comissão que vai atuar para conquistar os subsídios globais ou até mesmo para conquistar os subsídios distritais, certo? Então, vocês podem ver quais são as comunidades que necessitam, podem propor a rota de vocês, podem ajudar a escrever, vocês podem ajudar a conseguir os parceiros internacionais. Enfim, existem inúmeras possibilidades de atuação do Rotaract em relação à Fundação Rotária. Gente, o tempo é muito curto, a Fundação Rotária é extremamente complexa. Eu não sou o rotariano mais experiente do mundo, mas óbvio que eu não sou, nem do meu distrito, nem da minha cidade, talvez, mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque a Fundação Rotária é extremamente importante e a gente precisa se orgulhar dela. A gente precisa fazer um trabalho ativo nos clubes de Rotaract. Durante muitos anos, a Fundação Rotária foi esquecida. Os clubes não atuavam em relação à Fundação Rotária, mas chegou um momento em que a gente precisa se preocupar com a nossa fundação, em que a gente pode fazer um trabalho muito bacana. Então, me coloco totalmente à disposição de vocês para qualquer questão.